Olá, muito boa noite. No ar o programa DNA. Bem, a história de vida do nosso convidado hoje, Emanuel Carneiro, está diretamente ligada à criação e ao crescimento da Rádio Itatiaia. Começou a trabalhar na empresa aos 13 anos como office boy. Nos anos seguintes, atuou em várias funções, até que em 1994 se tornou o presidente da rádio. Considerado um homem simples para aqueles que o conhecem. Estamos recebendo Emanuel Carneiro, o nosso DNA. Bem-vindo, Emanuel, prazer tê-lo aqui e contando um pouquinho da sua história, aí do seu DNA. Bem, cidadão de Belo Horizonte. Nascido no bairro da Serra. Bairro da Serra. Filho de quem? José do Patrocínio Carneiro e Laura Soares Carneiro. Belo Horizontinos também, não? Não, minha família veio de Muriaé, de Patrocínio do Muriaé, de Ubá, minha mãe é de Ubá, da Zona da Mata, veio para Belo Horizonte e por aqui ficou. Tá, e você, e tiveram quantos filhos? São três? São três filhos? Eu tinha um irmão mais velho, já falecido, o Januário Carneiro, que é o fundador... Precursor. Da Rádio Itatiaia. Foi meu padrinho, foi meu patrão, foi meu mestre. E eu tenho uma irmã muito querida, a Esther Carneiro. Tá. E vamos começar essa história. Você, no bairro da Serra, estudou por ali mesmo? Como é que foi? Estudei no grupo escolar Augusto de Lima, na Avenida do Contorno, que está lá até hoje. Tá. Depois fui para o ginásio do Colégio Arquidiocesano. Fiz depois o que é chamado de segundo grau na Escola Técnica de Comércio Minas Gerais, ali na Rua da Bahia, com Augusto de Lima. Eu morava ali pertinho. Já tinha mudado da Serra? Já. Morava no edifício Uberaba. E depois estudei na UNA, Relações Públicas, Publicidade, Administração, no comecinho da UNA. No edifício Cartacho, ali na Rua dos Caetés. A memória tá boa aí, hein? Tá. Mas não foi bom aluno, não. Não foi, não? Eu ia te perguntar. Não. Eu era apaixonado por trabalho, rádio, comunicação, futebol então eu atropelava um pouco os estudos. Mas antes de entrar nessa pelada aí, o que te marcou mais a infância? A Serra ou o que te vem mais na memória aí? O que você trouxe exatamente dessa bagagem aí? Eu morei na Serra do nascimento até os 10 anos de idade. Tá. A Serra era um bairro diferente do que é hoje. Você não tinha prédios, muitas casas, você tinha chácaras. Perto da Cláudio Manuel, ali? Ali chamava Rua do Chumbo, que hoje é Estevão Pinto. Pelo Sacré-Cœur? Ao lado do colégio Sacré-Cœur, um pouco mais acima. Rua Palmira ali. Quase em frente onde hoje é o Olímpico Clube. Ali foi o começo. Era um bairro diferente. E depois nós mudamos para o Carlos Prates, aí foi dos 10 aos 15, 16 anos de idade, e foi um período muito bom, um bairro muito grande. Ali que te marcou mais, ali? Marcou. Por quê? Andava de rolimã? O que você lembra aí? Porque você faz amigos na juventude, você joga futebol, você vai assistir show, alguma coisa que esteja acontecendo de maneira diferente, começa a ter a primeira namorada. Coisas que não tinham, que não tem mais na rua, né? Não tem. Tinha aquela coisa de interior, não é, Manuel? Hoje... Bem. Gente, até cadeira no passeio, não tinha? Que saudade. Se você passar hoje pelo Carlos Prates, à noite, você não vê uma pessoa caminhando mais. É um medo. Está todo mundo dentro das casas. A cidade mudou, o perfil da cidade mudou. Isso eu considero até lamentável. Os vizinhos deixaram de se conhecer. Você mora hoje num prédio de apartamentos, você não conhece mais verdade. Os seus vizinhos. Parece que um tem medo do outro, alguma coisa, a pessoa não quer se abrir, não quer abrir mão da privacidade. O que é uma coisa que não faz muito sentido, mas é assim que... A coraça também, cada um com guardado. Depois... Eu voltei para o Carlos Prates quando eu me casei.
morei um período de quase 20 anos no Retiro das Pedras. Bacana. Um lugar muito diferente, muitos amigos. Morei lá também. Aí sim, você, um filme bacana. como né? se fosse uma cidade do interior, de muitos amigos. Naquela época, agora já mudou também, né? Naquela época. Agora está todo mundo fechado. Né? Mas o Retiro parece uma vila suíça, é muito bonito, muito tranquilo. Um clima muito diferente. E aí a vida continuou. A vida que segue. Quantos filhos, mano? 4 filhos. 4 filhos. Quem são? Temos aí, Fantini, a família. Quem são? Pelo Cláudio, pela ordem, o Cláudio. Não, aqui já é família com... Ali, estão todos ali. O Leandro é o da ponta esquerda, o Cláudio é o meio-campo, a Daniela está mais pela ponta direita e a Ludmila está com a mão no ombro do Leandro ali, com aquele vestido escuro. Aí estão só os filhos. Aqui estão os filhos. Tá. E na sequência aí, vários netos? Como é que foi? 9 netos. 9 netos? 9 netos. Nós temos aí, Fantini. Ou não aí? Mas foi rapidinho então a turma. Foi, eu tenho uma neta de 28 anos de idade. Aí está todo mundo aí, não? Ela está lá no fundo. Lá no fundo. Já tem todos os netos, ele não dá... A Ana Cecília já é jornalista, tem 28 anos de idade. E tem um pequenininho que está no colo da mãe, ali se chama José Francisco, que vai fazer 4 anos agora no final de dezembro. Bem, e aí você formou e de repente... Não formou não, você começou a trabalhar. Peraí, vamos pegar a cronologia aqui. Você começou a trabalhar com 13 anos? O meu pai morreu muito cedo, 50 e poucos anos, e o meu irmão, que já estava na Rádio Itatiaia, trabalhando. Ele que criou a Rádio Itatiaia? Ele é 16 anos mais velho do que eu. Eu já acompanhava o Januário em campo de futebol, me levava para todo lado. Muita gente confunde como se fosse seu pai, muita gente pensa que foi até mais do que pai. Né? Ele foi irmão, companheiro, foi mestre, acima de tudo. Patrão e padrinho de batismo. E o Januário me levou para trabalhar com ele na Itatiaia. Eu comecei levando fatura, cheque no banco, fazendo coisas na rua, e isso foi um período... Aqui, ele ali, Januário. olha lá. Isso foi um período muito bom, porque você aprende a conviver na cidade. Conhecer, gastando sola de sapato. Foi esses 2, 3 anos em que eu fazia serviço de rua. Depois, aí pelo caminho natural, fui fazer... Tinha moto não, na época não tinha motoboy. Não. Eu fui fazer plantão esportivo. Você antes ouvia um jogo de outro estado e informava para o locutor, gol do Maracanã, o Flamengo faz 1-0 em cima do Fluminense. Mas você ouvia na rua? Não, ouvia no rádio, ouvia uma emissora do Rio. E a Itatiaia transmitindo um jogo, por exemplo, no estádio Independência, vinha a informação do plantão. Depois eu comecei a falar, depois eu comecei a escrever e fui aprendendo muito com vários e ótimos profissionais que passaram pela história da Rádio Itatiaia. Eu sou muito agradecido, mas principalmente a empresa é muito agradecida porque você pode ter uma emissora de rádio com equipamentos, com carros, com estrutura, mas o que faz a vida acontecer é o número de pessoas com as quais você convive e com as quais você aprende. Isso uma escola, um laboratório. É uma escola, a redação de uma emissora de rádio, ela é uma universidade. Um treinamento aí para autotreinamento, por quê? Para a constituição do próprio ser, para a evolução dele. E teve, por exemplo, já nos anos 64, 65, que foram aqueles anos duros de Itacuja? Muita gente foi trabalhar na Itatiaia porque tinha saído de outros veículos de comunicação, perderam espaço, e a Itatiaia abrigou isso. Mas dando eco à política ou mudando de função alguns colegas? Não, sendo jornalistas que estiveram debaixo da casa da Itatiaia
e continuaram sua carreira profissional. Estão muitos por aí ainda. E não tiveram problema com censura de vocês? Todo mundo teve, todo mundo teve. O Januário estava vivo aí, né? Estava vivo, comandando. Porque pior do que a censura é a autocensura. É aquele medo que se estabelece de você poder dar não notícia. Será que isso vai incomodar ou não vai incomodar? Pode ou não pode? É a preocupação. Né? Essa era a pergunta. Depois tivemos um período também em que ficava um censor dentro da redação. Esse foi o pior. Brasil inteiro, né? Esse foi o pior deles. E como é que você tinha quantos anos nessa idade aí? Eu tinha 20 e poucos anos. Aí ficava o quê? Você ficava com medo? Não. A gente mais novo tem mais coragem. Ficava, né? Chamava o DOPS de drops. Tem drops, não sei o quê. Sabe? Aquilo ia muito na brincadeira, quase que de uma maneira irresponsável. E de vez em quando vinha uma informação de que fulano foi preso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E vinha às vezes, Paulo, assim, alguém ligava da censura dizendo que não pode dar a notícia de que um avião foi sequestrado em Goiás, um avião da VASP. Você não sabia que o avião havia sido sequestrado. Aí, quem te dava a informação que o avião foi sequestrado era a censura. Ela antecipava que, aqui, olha, se chegar a informação, isso não pode ser divulgado. Não, mas foi um período Agora, duro. E aí faleceu o Januário, e aí você... nós trabalhávamos... Quanto tempo você perdeu, irmão, o Januário? Foi em 94. 94. Tem 23 anos. E você assumiu, então? Não, nós já trabalhamos juntos muitos anos, né? O Januário, em 86, ele teve um AVC muito forte. Ele tinha 58 anos de idade e ele ficou com sequelas. Teve dificuldade para caminhar, para falar. Ele tinha uma vocação muito grande para discurso. Ele tinha uma fala muito, muito bonita, muito limpa. Então, ele sentiu um pouco isso e eu comecei a assumir as funções. Eu era da área, eu era o vice-presidente da Rede Itatiaia. E a empresa já estava crescendo e tudo. E poucos anos depois, o Januário teve um segundo AVC e em 94, em maio, no Dia das Mães, 8 de maio de 94, aí ele teve um infarto e ele faleceu. Mas eu já estava numa sequência. Processo, tá. Agora, paralelo ao lado administrativo, você também começou com bate-bola, você já botava... Minha paixão. Foi por aí que você literalmente entrou na comunicação propriamente dita. Eu passei na Itatiaia pela parte técnica, fui também diretor artístico, eu tinha também um lado assim... musical, gosto demais de música, e era a época em que o rádio tocava muita música. Veio em seguida, junto com a Itatiaia, a Rádio Cultura, que era uma rádio musical, era uma AM musical, que tinha uma programação para jovem, e eu participava muito disso. Mas nunca deixei de ser... Ligado em futebol? Ligado em futebol. Era repórter esportivo, ia para o estádio, fazia lateral, fazia entrevistas. E foi assim a história. Tá. E o sucesso da rádio veio, passando rapidamente para a gente andar aqui, veio com o quê? Com isso tudo que você acreditou, valor? O sucesso da Itatiaia tem várias razões, mas a primeira delas foi persistência. Segundo lugar, foi... O foco. O foco. O Januário Carneiro, seu fundador, acreditou sempre na ideia. E ele criou uma frase muito conhecida, que está estampada hoje na portaria da Rádio Itatiaia, que foi uma frase que inaugurou no dia 20 de janeiro de 1952 a emissora. Ele falou assim: nós vendemos espaço, não vendemos opinião.
E a Itatiaia sempre apostou muito em dar a notícia certa, ouvir os dois lados, não perseguir ninguém, não ter partido político. Nós nunca pertencemos a grupos econômicos, a partidos políticos, a entidades religiosas. A Itatiaia sempre sobreviveu, sempre fez o seu dia a dia em cima do mercado publicitário, de viver com os próprios recursos. Esse talvez tenha sido o ponto forte da Itatiaia, de criar uma credibilidade muito grande junto ao público. E credibilidade é uma coisa que tem que ser muito bem cuidada, porque qualquer vacilo você pode contrariar o seu público, e há vários exemplos disso na comunicação brasileira, de veículos que desapareceram porque em um determinado momento foram para uma facção política, econômica ou religiosa. Tá, eu vou ter que chamar um intervalo comercial, e bacana essa história, a gente continua já aqui com o nosso programa. Volta com o programa DNA e temos como convidado hoje o Emanuel Carneiro, que é pai e avô, tem uma história fantástica. Profissionalmente falta alguma coisa ou não? Não, acho que não. Atingir, alcançar, não? Eu comecei muito cedo, acho que cumpri um ciclo, tenho que preparar a empresa, a família, para os que estão chegando, para o pessoal que daqui a pouco vai nos suceder. Esse é um processo natural, não nos incomoda, tem que você sempre imaginar a hora de parar. É nisso que às vezes eu penso um pouco e quero trabalhar para que isso aconteça de uma forma muito tranquila. E na família? Eu sei que você preserva muito família, viaja muito, eu vou falar disso também aqui. Não. Família hoje, quem é a companheira? Companheira é a Ilma, eu fui casado, tive um primeiro casamento. Olha aí, ó, olha aí. Aí está ela. Isso é coisa de cinema ali, ó. Coisa ali, ó. Estamos onde ele? Se lembra dele, não? Estamos ali no Caribe. No Caribe. Evita. Mas eu não viajo tanto quanto gostaria, mas gosto de viajar. Falando em viagem, aí estamos aí em Cuba. Isso é Cuba. Cuba, o que mais? Temos aí, Fantino, mais? Né? E qual país predileto você, viajante pelo mundo? Olha, eu já ouvi dizer que... Ouviu dizer? Não. Eu constato que não importa o lugar onde você esteja, importa é a companhia. Mas eu tenho gostado muito de Portugal, acho que o país rejuvenesceu, Lisboa principalmente, o interior de Portugal é maravilhoso. Eu gosto de Miami como todo mineiro, para não fugir à regra. E gosto de São Paulo, gosto de Buenos Aires, gosto de várias cidades pelo mundo afora, algumas que eu quero até revisitar, onde já estive há alguns anos e quero voltar. Gostei muito da China. Rodou bem, hein? Rodei. Agora, você está falando que preparando um processo sucessório de família. E, obviamente, você está pensando o quê? Na aposentadoria? Está pensando o quê? Na hora que parar, vai curtir o quê? Você curte uma fazenda? Vai morar em Miami? O que rola aí na sua cabeça? Não, fazenda não, eu não tenho vocação. Eu gosto de praia, gosto muito de praia. Pensa em algum lugar? Parece que esse saudosismo mineiro de praia, da gente não ter a praia na nossa volta aqui, mas eu gosto muito. Em boa companhia, casado segunda vez, está na segunda lua de mel, verdade? Eu gosto do Nordeste brasileiro, é maravilhoso. Eu gosto de música, gosto muito de cinema, gosto muito de cinema. Algum filme predileto aí? Todos. Algum livro predileto? Também. Tem algum que te marcou muito, assim, algum filme também? Eu adorei, eu gosto muito de biografias. E tem algumas biografias que me encantaram. Uma delas é do Charlie Chaplin, contando a história dele, que teve uma mãe louca e tudo que aconteceu com ele. Alguns exemplos. Né? Eu gosto muito de
não ficção. Eu não sou muito pela ficção, não. Eu vou muito em biografia, história. Eu sou um leitor, eu pego tudo. Tá. Antigamente eu lia até catálogo do telefone, agora o catálogo acabou. Eu chego no hotel, no quarto, não tem nada para ler, fico procurando uma Bíblia lá, geralmente. Um catálogo. Então, você tem medo de alguma coisa assim? Não. Nada? Não. Eu tenho um pouco de medo, talvez receio, de ter qualquer tipo de problema saúde, alguma coisa de saúde, ficar dando trabalho, né? Isso. Mas chega a ser hipocondríaco aí, não? Não. Toma muita vitamina? Nada. Toma muita vitamina? Água de coco. Água de coco? E a saúde? Cuida de que forma? Não, cuido, faço exames. Mas pratica esporte? Faço. O que você faz? Faço academia no Samurais. Samurai e tudo? 3 vezes por semana, tenho uma personal, a Renata. Tá. E faço caminhadas no bairro da Serra, gosto de ir no Parque Municipal. Coisa antiga, né? Sempre acompanhado da companheira? Sempre acompanhado. Né? Mais uma vez? Mas às vezes com filhos a gente convive, se reúne, fim de semana, estamos juntos. As qualidades do Emanuel que você ressaltaria, ou você vê no espelho, ou que o pessoal fala para você, você é um homem simples? Você falou isso no início. Eu me considero uma pessoa simples, gosto de tratar muito bem as pessoas, quero ser sempre um bom patrão, não quero que ninguém tenha alguma queixa nesse sentido, de assédio moral, de você tratar mal uma pessoa ou não cumprir os seus compromissos. A empresa leva muito esse lado, né, de ser uma empresa que respeita bem o mercado, numa época em que as dificuldades são muito grandes de sobrevivência de muitos veículos de comunicação, nós queremos sempre manter a integridade da Itatiaia e das emissoras que compõem hoje a rede Itatiaia. Queremos ser mineiros acima de tudo, né? O estilo mineiro, não prejudicando ninguém em hipótese nenhuma. Tem algum defeito que você consegue ver aí no espelho? Bom, aí... Eu talvez tenha um pouco não sei se é defeito, mas de ansiedade, de querer fazer as coisas muito bem feitas, de cobrar talvez um pouco em excesso e ficar preocupado se aquela matéria que foi ao ar, se aquele assunto é pertinente, se aquilo vai agradar ao público. Isso faz parte, já que o programa chama DNA, faz parte do DNA de um veículo de comunicação que precisa estar atento, porque você tem que mandar a mensagem para o público, mas receber de volta como o público está absorvendo a mensagem, como ele está dando audiência naquele momento para aquilo que você coloca no ar. E decepção, você tem alguma? Não. Eu passo por cima. Eu passo por cima. Saudade. Dos companheiros que já foram, que me ajudaram pela vida sempre teve uma network muito grande? Dos parentes, do pai, da minha avó, que teve uma parte muito importante na minha criação. Tenho saudade de tempos talvez mais felizes em Belo Horizonte, no Brasil. Não só para mim, mas para a população. Tá. Acho que nós estamos vivendo, nos dias atuais, nesse final de 2017, não sei o que poderá vir em 2018, mas nós temos hoje uma preocupação muito grande com segurança, com desemprego, com corrupção política, coisas que a população brasileira não merecia estar convivendo com tudo isso. Espero que no ano que vem alguma coisa mude, mas de uma maneira mais efetiva. É a esperança da população. Eu digo o seguinte, o povo brasileiro é muito bom, muito trabalhador, muito honesto. Então, essas exceções que nós estamos vendo nas televisões, nos jornais a todo momento, elas estão dando, fora do Brasil, uma imagem de um brasileiro desonesto que não existe. Existem exceções. A regra é que somos um país
que tem tudo para ser feliz, tem tudo para dar certo e que está sendo prejudicada enormemente por uma quadrilha aí que não sai, que não larga. Alguns foram presos, mas ainda falta cadeia para milhares de outros no Brasil. Tem que andar com o tempo. Quem é o Emanuel Carneiro? Está acabando nosso tempo. Ping-pong. Quem é? Quem é o Emanuel Carneiro? Por ele mesmo. Não sei. Uma pessoa simples. Simples. Religiosa? Religiosa. Né? Embora com algumas divergências. Eu fui criado na religião católica. Minha mãe, minhas tias, minha família. O São Sebastião é o padroeiro da Rádio Itatiaia. Mas isso aí, eu pratico religião de uma outra forma, sempre agradecendo. Sempre, nunca pedindo, sempre agradecendo. Bem, um dia as coisas mudam, a gente muda de esfera, que eu vou. Se morrer no jazigo, colocaria o que eu pediria para colocar, eu gostaria de ver no seu jazigo? Você ri, sério? Para fechar. Só o meu nome e a data de morte ou de nascimento. Basta. Só aquilo. Mas por quê? Né? Não sei, não estou pensando nisso ainda não. Um abraço. Mas eu pensei muito e tenho o prazer de entrevistar você. Obrigadão, querido. Tá bom. Tudo de bom para você. Obrigadão. Fiquei feliz de estar aqui com você. Salve. Obrigado.